Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado esta semana é um nome recorrente por aqui, o professor do IESP da UERJ, Christian Edward Cyril Lynch. Christian Lynch, especializado em ideologias, cientista político, também historiador, e a gente vai... O que vocês vão assistir é um bate-papo. É um bate-papo entre amigos, por um lado, mas é um bate-papo fundamentalmente de duas pessoas tentando decifrar esse momento político que a gente está vivendo. O que é o Partido Militar? Qual o nível de coesão dos generais que hoje estão em defesa do governo Jair Bolsonaro? Qual é o tamanho do centrão dentro do governo? O que pode fazer o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, partir para um impeachment? As manifestações de rua, elas vão crescer? Vai funcionar esse jogo de manifestações de esquerda e manifestações de direita? E a sucessão presidencial? Lula é garantido de ser eleito presidente no rastro da destruição bolsonarista? Mais do que isso, seja lá quem for eleito presidente em 2022, tem chance de reunificar esse país fragmentado, destruído, machucado? Tem, eu acho, muitas perguntas aí, poucas respostas, mas eu acho que o Christian traz alguns insights que trazem luz mesmo, e ajudam a gente a decifrar um pouco esse momento que estamos vivendo. Com vocês, Christian Lynch. Christian, vai ter golpe? Eu acho que não, Pedro. Eu acho que não. Acho que não por vários motivos. Não é por falta de vontade, né? Mas não dá golpe quem quer, dá golpe quem pode. E eu não sei até que ponto quer-se mais dar a impressão de que se pode dar um golpe do que se vai realmente dar um golpe, ou se pode realmente dar um golpe. Eu acho que o problema aí é o seguinte: você teve uma... parte do Bolsonaro, da presidência Bolsonaro é resultado de um projeto de meia dúzia de generais ambiciosos, tá? Generais ambiciosos que apareceram aí no final do governo Dilma, puseram a cabeça de fora na eleição. Né? A gente tem o tal do famoso tweet do general Vilas Boas, a gente tem o vice-presidente atual, que é o Mourão, a gente tem esse que foi colega do presidente Bolsonaro nas Agulhas Negras, né, o Luiz Eduardo Ramos, a gente tem o general Braga Neto, então você tem um monte de generais, né, que chamam Grupo do Haiti, que foi assumindo essa ambição Não vamos esquecer do Augusto Heleno, né? Augusto Heleno, que eu sempre imagino ele na praia jogando peteca, eu não esqueço disso. Né? Todos eles, né, Cristian? Uns mais que os outros. Uns podem jogar bocha, outros podem estar jogando gamão. Né? Sim. Brincadeira. Aí o que acontece? Você realmente teve a emergência de um grupo de gente que se formou, inclusive, no regime militar, né? E viu uma oportunidade, ou um desejo patriótico, ou uma oportunidade, na verdade, de num retorno do conservadorismo, recuperar para o Exército, para as Forças Armadas como um todo, um espaço político de relevo na ocupação dos espaços públicos, né, dos cargos públicos e na formulação de políticas públicas para o país. Ocorre que a gente não está no tempo do regime militar. Você não pode dar golpe. E eles viram no Bolsonaro uma espécie de Lula de esquerda. De direita, estou ruim hoje. De Lula de direita. Eles acham que o Lula é um sujeito idiota, meio analfabeto, mas seria popular, e que esse cara seria uma espécie de gancho para eles chegarem ao poder e implementarem o projeto deles, e que o Bolsonaro seria uma espécie de um idiota útil para eles fazerem isso.
né? Mas saiu errado. Não só eles tiveram que ficar 2 anos, 1 ano e meio, pelo menos, brigando ali com outras alas, né, com a ala ideológica, dita olavista, enfim, todas as alas são ideológicas, mas ficou essa ala mais reacionária radical, né, eles ficaram brigando por espaço ali dentro o tempo todo, eles levaram 1 ano e pouco para conseguir assentar praça ali dentro, né, em fevereiro, março do ano passado, acabou que coincidiu com o começo da pandemia, e agora eles acabaram de derrotar completamente as resistências internas, né, dessas outras alas, a ala neoliberal também, que fazia resistência a eles, com essa tendência desenvolvimentista de militar, também acabou, porque no fundo o Guedes faz qualquer coisa que o presidente quiser, perdeu essa resistência, eles passaram a brigar, foi com o Centrão. Né? Então o que acontece? Esse projeto começa a fazer um pouco de água e isso frustra esses generais. Eles imaginavam que ia ser diferente, eles imaginavam, na verdade, que tudo ia para o melhor dos mundos, e de repente apareceu a pandemia. Né? Então eles estão inconformados. E eu acho que esse inconformismo se manifesta um pouco nesse, entre aspas, golpismo que apareceu aí na semana passada. É claro que você tem resistência dentro das corporações. As corporações não são dominadas por esses personagens, né? Necessariamente. O que aconteceu foi que, né, conforme o Bolsonaro vai se enfraquecendo do ponto de vista da democracia, da democracia representativa, do jogo político da democracia representativa, ele vai recorrendo, ele vai apelando para mostrar força e tentar ganhar um tapetão. Então ele provocou essas crises militares, ele provocou a saída do ex-ministro da Defesa, dos comandantes militares, né, procurou obrigar a engolirem o Pazuello. Tá? Isso tudo tem a ver, a gente não pode analisar isso sem procurar ver que esses generais ambiciosos que embarcaram estão frustrados, né? Ao mesmo tempo ele está em queda, ele está em declínio, ele está em crise e ele quer tentar compensar mostrando um revólver a falta crescente de votos que se avizinha nas próximas eleições. Né? Eu acho que é um pouco isso. Mas a probabilidade realmente de um golpe eu acho que é baixíssima. Né? Aí a gente volta a discutir coisas que você tem discutido aqui no último ano, que é essa coisa do que é um golpe hoje. Né? O que é um golpe hoje? Né? Aquele golpe clássico de botar tanque na rua, fechar Congresso, tipo golpe de 37, né? Golpe do Estado Novo, fechar Senado, cercar o prédio do Senado, isso não funciona mais. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro não tem maioria nem de apoio popular, não tem nem maioria política, ele não tem nem partido. Tá? Então, tudo isso é muito improvável. Vamos lembrar de 64. 64, a maioria do Congresso era pró-golpe, a maioria dos governadores era pró-golpe. Né? Enfim, isso tudo é muito improvável de acontecer. E essa coisa também de ir colonizando as instituições, né? Colonizando o Supremo Tribunal, colonizando o Tribunal Eleitoral, colonizando o Congresso, eu não estou vendo isso, pelo contrário. Então, esse golpe, eu acho que nenhum dos dois golpes rola. Tá? Agora, eu acho que o problema central é o seguinte: o que fazer com esses generais? Né? Eu acho que a tarefa que deveria ser feita é uma tarefa muito delicada de ir desacoplando essa gente, dando a elas oportunidade de não retirar tudo. Né? Aí o impeachment para o Mourão, para mim, era uma solução óbvia. O que me intriga, Pedro, é por que está demorando tanto para isso acontecer. E aí eu acho que deve ter algum problema cabalístico ali, de pessoal, entre Ramos e Mourão, ou alguma coisa ali dentro que a gente não tem como saber. Às vezes é só falta de jogo de cintura político, né? Pode ser também. Às vezes eles só não sabem fazer o jogo. Eu acho importante sempre... eu compro parcialmente a tese do Partido Militar. Da maneira como ela é apresentada, às vezes, faz parecer que houve uma grande conspiração do alto comando do Exército e tudo mais. Eu não tenho essa impressão. Nem eu. Eu acho... a história, alguns generais, alguns 4 estrelas ambiciosos acharam que ali no Bolsonaro havia uma oportunidade de retornar democraticamente ao poder. Uhum. Isso eu compro, mas não me parece que fosse uma coisa unânime no alto comando.
a saída do Azevedo e Silva do Ministério da Defesa e do Pujol do comando do Exército, me parece nitidamente um rompimento. Tipo, né? Nós batemos aqui no nosso limite. Sua Excelência, o senhor presidente, está usando o Exército de uma forma que não é para ser usado. Foram demitidos. Se demitiram, foram demitidos. Houve ali nitidamente uma resistência por parte de um grupo do alto comando. Eu tenho uma certa dificuldade de ler. O Exército é muito opaco, né, como instituição. A gente tem uma certa dificuldade de ler, né? Mas há uma escalada no discurso golpista mesmo, abertamente golpista por parte do Ministério da Defesa e dos 3 comandantes das forças, que é esquisita, né, Christian? O do Exército não falou. Hã? O comandante do Exército no dia não falou ainda, né? Falou ainda. O comandante do Exército não falou, mas ele assina a nota da semana passada que é uma nota completamente maluca, né? As Forças Armadas não vão tolerar ataques às instituições da democracia. Um ataque vindo do Senado Federal? O que é o Senado Federal? Aí são duas coisas, né? São duas coisas. Uma é o que eles acham que é a democracia, que é uma concepção muito particular do que é a democracia, né? Tradicionalmente, para o Exército, democracia é o regime em que o voto está em terceiro lugar, porque antes vem segurança nacional e desenvolvimento. Então você tem um elemento corporativo forte aí, porque assim, se você. Esse que eu acho que também foi um dos combustíveis dessa ambição dos generais. Porque se você joga fora num regime democrático pacífico, aí o elemento da ordem, da segurança nacional e o elemento do desenvolvimento, e você não tem aumento para a corporação, você não tem investimento militar. E você teve investimentos durante a Nova República, notadamente no Judiciário, no Ministério Público, que cresceram por 20, não só os salários, mas se multiplicaram por 20. Né? Então a gente tem que tentar entender, eu acho que uma das chaves para entender isso passa por compreender o que eles chamam de democracia. Aí eu lembro disso aqui, ó, de um livro como esse aqui, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que chama-se A Democracia Possível, que é um livro que ele publica em 1972, ele era catedrático da Universidade de São Paulo, de Direito, em que ele fala isso, a democracia possível num país subdesenvolvido é aquela que coloca, né, a segurança nacional contra o comunismo e o desenvolvimento como prioridade. Você bota a democracia em terceiro lugar, aí você imagina que com o desenvolvimento dentro da segurança nacional, lá na frente você vai poder ter democracia. Tá? E aí me parece que na cabeça desses generais você tem essa ideia de que democracia pura, partidos, né, tudo isso é negativo, tudo isso é facção, eles não são patriotas, os verdadeiros patriotas são os militares. E esse é um discurso velhíssimo, né? É um discurso que vem do final do Império. O que os generais agora fizeram diante da indignação desproporcionada que eles tiveram em relação ao que disse o Omar Aziz na CPI, essa ideia de que teria uma banda podre, um pedaço podre das Forças Armadas, é tipicamente uma questão, era o pretexto de questão militar na época do Império. Você tinha, sei lá, o ministro da guerra punha na prisão um tenente que ficou insubordinado. Aquilo imediatamente era transformado numa questão militar e com ameaças de golpe. Né? Eu me lembro que no governo do primeiro-ministro era o Barão de Cotegipe, ele teve que dar tratos à bola ali, porque tinha uma ameaça de golpe. E ele fala assim, ele resolve a situação. Os senadores da oposição, que era o Partido Liberal, né, o Cotegipe é conservador, eles dão um jeito na situação, e o Cotegipe diz assim, eu reconheço que mesmo assim não foi possível sair sem ranhuras. É engraçado que alguém falou em ranhuras de novo, aí, assim, a reputação arranhada. Né? Mas engraçado de novo, que essa coisa da honra militar. Você está descrevendo isso, eu estou lembrando do discurso do Marcito, né? Do deputado Márcio Moreira Alves, em 1968, dizendo que as debutantes não deviam dançar nos bailes com os militares, e esse troço virou uma ofensa terrível que levou às 5. Eu acho que tem uma mistura tem uma mistura aí de irritação dos generais com o fracasso do plano original, desses generais, tá? Estou generalizando, desses generais, desses comandantes aí também da Marinha,
com o projeto que eles tinham imaginado, que era uma espécie de remake democrático da ditadura militar, do regime militar, né? Só que em cima do Bolsonaro, porque a gente vive numa época que a democracia já chegou, não tem como você dizer que ela está lá na frente. Então, para esse projeto implementar, você tem que ter alguém popular, alguém que seja capaz de se eleger. Eu acho que tem essa frustração, né? Tem a irritação do presidente, que está querendo, né, que fez esse esforço de esse golpe branco nos próprios comandos no Ministério da Defesa para tentar atraí-los, né? E teve essa coisa tipicamente de honra militar, que é o fato deles se sentirem com seus brios, né, violentados, porque quando você fala em banda podre, lembra a polícia militar. Eles acham isso uma indignidade. Né, que a gente sempre fala aqui no Rio, a banda podre da polícia militar, a banda podre. Então, as Forças Armadas não tem banda podre. Tá? Quem é você, que está respondendo a 50 processos, senador fulano, senador Beltrano? Vocês é que são corruptos. Aí tem também esse imaginário da corrupção, o denista da corrupção. Né? Porque os militares é que são eles são os tutores da República, né? Eles são os anjos tutelares dos valores republicanos, numa chave conservadora. Né? Entendeu? E eles têm isso na cabeça. Então, eu acho que foi uma oportunidade, juntou muita coisa ali para sair essa nota que foi, enfim, completamente desproporcional. Agora, se o efeito foi intimidar, eu acho que ela não surtiu efeito. Né? Eu acho que eu botaria. Não, isso eu ia dizer que eu acho botaria... assim, que o que eles correm o risco agora, eles ficarem se contaminando com a corrupção em torno da figura do Bolsonaro. Quer dizer, isso é muito ruim para as Forças Armadas. Eu botaria um outro item aí na corrupção olha o Morato Fábio, na irritação desse grupo, se a gente vê como uma disputa no coração do alto comando do Exército, tá? Dos ex e atuais 4 estrelas. É uma boa ideia estar no governo ou não é uma boa ideia estar no governo, porque me parece que nitidamente há essa disputa. Uhum. Há esse debate. E eu não acho que seja os absolutistas de um lado e os não absolutistas do outro. Quer dizer, temos que participar de qualquer jeito ou não temos que participar. Eu acho que tem uma gente ali que está... Claro. Pode ser, pode não ser, tem um debate. Tem. Estão fazendo os cálculos, né? Dos prós e dos contras. É claro. O grande argumento de gente como Pujol, como o general Mioto, de isso é uma má ideia, sempre foi uma coisa, a gente vai se misturar com política e vamos começar a ser mal vistos. E aí, quando começa a CPI a levantar, eu acho que isso é uma das fontes de irritação nítidas, o discurso do Omar Aziz é uma desculpa para um problema com o qual eles não conseguem lidar, que já são 6 coronéis acusados de ser centrão. Não é uma banda podre do Exército, é o centrão do Exército. Né? Entraram no Ministério da Saúde, saíram detonando as vacinas Pfizer, AstraZeneca, etc., porque essas são vacinas de laboratórios grandes, ou então tem a Sinovac, que por ter um acordo antigo com o Butantan, o troço já é uma relação comercial estabelecida, você não consegue ter esquema. Aí você sai detonando esses troços e vai atrás das vacinas chinesas, indianas, etc., que você consegue botar um atravessador brasileiro, que você consegue montar um esquema para botar lá $1 por dose, para botar lá um dinheiro, um ganho para o grupo. E tem lá o centrão e os militares do Ministério da Saúde brigando por esse troço. Quando esse troço começa a se tornar público, o que eu imagino das conversas internas lá dos generais ter uma turma se virando e falando: eu te disse, não te disse, eu te disse, não te disse, eu te disse, não te disse. Porque, Christian, é verdade que é evidente que alguns desses coronéis, e coronel é uma patente alta pra cacete, está imediatamente abaixo de general. É evidente que alguns desses caras estão, de fato, envolvidos em esquemas de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, a imagem limpa que as Forças Armadas tinham está indo por água abaixo. É que eu estou falando assim, eu acho que eu quero reiterar esse aspecto da frustração, porque eu acho que essas pessoas, esses generais, eles tinham uma ideia muito errada
da política. Né? Eu acho que eles tinham uma ideia fantasiada, quer dizer, fantasiosa, perdão, estou ruim hoje, fantasiosa do regime militar como um período probo em que eles salvaram o Brasil do comunismo e desenvolveram um país, e que foi muito bom, e eles acreditam que não tinha corrupção. Como se fosse possível que os militares sejam feitos de um barro que os tornem incorruptíveis. Eu era criança, você também era criança, eu já só lembrava daqueles escândalos da Coroa Brastel, de não sei mais o quê. Era um Banco monte de Delfim. Quando acabou o AI-5, isso, acabou né? a censura. Quando acabou a censura, Itaipu, você tinha... Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. A quantidade de obras gigantes cheias de empreiteira desse país não tem... Não, até porque isso começou antes, começou com o Juscelino, isso começou com o Brasil. Claro, Era de antes. Claro. Né? Então, assim, eles não são feitos de um barro diferente. Né? Eu acho que e ao mesmo tempo, assim, como é que você vai disputar? Isso que é mais engraçado, Pedro. Eu acho que essa frustração também tem a ver com a falta de habilidade, porque quem dentro do governo disse que tinha que fazer uma aliança com o Centrão? Foram os militares. Foram os militares. Talvez imaginando que eles precisassem de uma arena. Porque quem era eram os reacionários neofascistas que eram contra o Centrão, que achavam que tinha que ser uma espécie de um plebiscitarismo aí, via WhatsApp, né? O Reich twitteiro de 1000 anos. Né? Não eram os militares eram pragmáticos com isso, mas o pragmatismo vai até certo ponto. Então, a partir do momento que você entope a administração com militares, é óbvio que eles ficam sujeitos àquilo que, né, a que todos nós estamos sujeitos no poder, que é a corrupção. A corrupção ela é da natureza humana, não interessa se você é militar ou se você é civil. Né? Então, eu acho que aí que tem essa coisa da nota tem a ver com isso. A nota não é uma defesa do governo Bolsonaro. A nota é uma defesa da honra do Exército, porque está aparecendo na CPI. E eles acham que os senadores aqui são corruptos, que eles não são, ou que eles não querem estar na mesma lama, mas ao mesmo tempo é impossível eles não estarem envolvidos na mesma, não serem vistos como envolvidos na mesma lama, se eles estão dentro do governo praticando essa atividade administrativa, entendeu? Então é uma... Só para terminar, assim, os militares padecem de um mesmo defeito que os neoliberais. Eles acham que a política atrapalha. A política atrapalha a boa política. A política empírica, os partidos, a administração, a democracia, tá? Atrapalha a política. Atrapalha a boa política. A boa política é uma política que só tem militar, que não tem partido, ou que você separa a administração do Congresso, você separa a administração do Judiciário, e os neoliberais acham a mesma coisa. Né? O Guedes, então, chega a ser caricatural. Essa história de que não estaria tudo ótimo se não houvesse Congresso, se não houvesse pressão política, como se tudo isso fosse ilegítimo. Tudo isso é uma sinal. Tem um lugar onde está o bem e tem um lado onde está o mal. E aí os partidos são o mal. Aí não dá. A democracia é o mal, né? A democracia é o mal, a democracia que atrapalha. A democracia é bagunçada, a democracia tem gente que não é boa, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque sempre que alguém saca o termo neoliberal, eu faço definir, porque cada pessoa dá a sua definição. Tá certo. Eu sei que a sua definição de neoliberal, e por favor me corrija se eu estiver mal descrevendo, é a turma que acha que é tudo economia, né? E que todo o resto é supérfluo. A realidade é o mercado. É a realidade do mercado. O real é o mercado, são as relações de mercado, e são as relações de mercado que pautam e orientam a visão de mundo dessas pessoas. Então, tudo que atrapalha o livre funcionamento do mercado é contra a ordem natural do mundo. É isso que eu estou chamando de neoliberal. Então, os partidos atrapalham, tudo atrapalha. Por isso que o Estado tem que ser mínimo. Tá? Então, quando eu estou falando neoliberal aqui, não é neoliberal, é um tipo de liberal conservador, que não se confunde com os liberais democratas, para quem a economia é algo que é relevante, mas está subordinada à preservação do Estado de Direito Democrático. Tá? Então, essa é a diferença que obrigado por ter me lembrado. É coisa de acadêmico. É importante. E pulando para isso, me lembrou de uma citação que você conhece, daquele historiador, essa descrição que você estava fazendo, me lembrou aquele historiador português, o Fernando Rosas, que é um historiador do salazarismo, e uma das observações que ele faz a respeito dos fascismos, ele estudou por conta do salazarismo todos os fascismos europeus dos anos 30, e uma das coisas que ele observa
um fascismo, para sobreviver, ele chega radicalizado ao poder, e estando no poder, ele mantém o discurso radicalizado, mas tem uma hora que rola aquilo que na Alemanha foi a Noite das Longas Adagas, né? Ou a Noite das Facas Longas, né? Tudo mais. Exatamente. Expurgo. Tem uma hora ali que tem, no caso dos alemães, foi a SA. No caso do Mussolini, foi uma turma lá dos camisas negras, tudo mais. Tem uma hora que você tem que chegar e, para fazer um pacto de manutenção no poder, você tem que expurgar uma turma. E, de certa forma, a Noite das Longas Adagas do Bolsonaro, porque ele é um neofascista, a Noite das Longas Adagas dele é justamente esse negócio, que é esse movimento de botar o Weintraub, botar o Ernesto Araújo, vai botando essa turma para fora e vai trazendo o Centrão para dentro. Esse é o acordo de manutenção de estabilidade. Agora, mas tem um problema o Bolsonaro aí, né? tem problemas como líder, né? Porque ele precisa do conflito permanente. Ele não consegue. Ele não é líder de nada. Ele é só uma figura. Ele é só um apresentador de programa de televisão. Ele é um apresentador de programa policial, de programa de auditório. Ele é só isso. Né? Ele aluga a administração. Tem um pedaço que fica alugado para os militares, outro pedaço está alugado para o Centrão. Ele próprio não faz nada. Ele só interfere, quando tem a ver com a segurança, ou para garantir segurança ou impunidade da família dele, ou de agregados. E o resto é fazer o show do gado, né? Eu chamo a live dele de quinta-feira de show do gado. Aí você tem, né, quando você tem o sábado, você tem o Sabadão Percevejo, domingo tem o Domingão do Fascistão. São programas, né, de entretenimento. É populista. E você tem todo dia também o Curral do Alvorada, que tem a edição matutina e a edição vespertina, né? Quando ele chega e quando ele sai. Entendeu? Então, mas o negócio dele é esse, não é o governo. Por isso que todo mundo está falando que ele não trabalha, porque ele não é líder de nada, é isso que eu estou falando. Então também tem essa fragilidade. Né? Agora, o problema do golpe, que a gente estava, né? A gente começou a conversa falando do problema do golpe, é que o Centrão não tem nenhum interesse em golpe nenhum. Não. Nenhum. O negócio deles é viver da política. O negócio deles é viver da política. Eles têm que ter eleição o tempo todo. E eles tratam o Bolsonaro como se fosse mais um ocupante que está ali. Eles estão lá roendo lá a mobília da administração pública e depois vem outro. Tá? Eles não têm nenhum interesse em golpe nenhum. Não fica questionando a urna eletrônica, partir para essa doideira, entendeu? Então, o problema do golpe, para tentar dar uma fechada, é que o golpe não tem apoio nenhum fora desse círculo de bolsonaristas fanáticos, alguns coronéis de polícia militar nos estados, e alguns. Eu acho que nem os tais militares bolsonaristas das Forças Armadas de alta gradação são golpistas no sentido que a gente está usando aqui. No sentido de que vou fechar Congresso, vou fechar o Supremo. Assim, eles têm esse inconformismo, eles não sabem como resolver, mas também eles não têm como. Eu não consigo imaginá-los com coragem. Então, é uma coisa que não tem apoio nenhum. Não tem apoio nos grandes jornais, não tem apoio na grande mídia, não tem apoio em lugar nenhum. Né? Então, eu acho que isso diminui muito a chance de um golpe desse, porque não tem apoio. Não tem apoio dos empresários, não tem apoio de nada. Tá? Então, eu acho que isso é muito isolado. Eu acho que por isso é bravata. Agora, a coisa dos militares de novo, o seguinte: eu acho que era assim. A gente entrou de 2013, 14, 15 para cá numa onda conservadora. Né? A gente teve uma onda liberal, governo Fernando Henrique, uma onda social-democrata, Lula, e a gente tem agora a onda conservadora. Em todos esses momentos, você teve um presidencialismo de coalizão, mas você teve diferentes interpretações da Constituição. Né? Uma mais liberal, outra mais social-democrata, mais puxando um pouco para estatista, né? O segundo governo Lula ali, governo Dilma. Né? Os imaginários são diferentes também. O imaginário do governo Fernando Henrique era a República Velha, era o Campos Salles, aquela coisa de estabilidade monetária. O imaginário do Lula era Getúlio Vargas, né? Década de 50, a Dilma falava do Jango. E essa onda conservadora foi para o regime militar. Aí o que acontece? A grande questão era como é que você ia fazer um governo conservador dentro da Constituição. Né? A Constituição comporta um governo conservador? Entendeu? Porque aí a lembrança do que era um governo conservador era um governo contra o qual a Constituição foi feita, que era o regime militar.
Aí, o que se põe para essa gente que está lá é o seguinte: você vai criar um modelo dentro da Constituição conservador, você vai fazer um governo, ou você vai tentar criar, você vai tentar sabotar a Constituição, ficar a Constituição sabotando a Constituição, que é o que o Bolsonaro tem tentado fazer com o aparelhamento, mas você não consegue controlar tudo, ou você vai romper com a Constituição. Tem essas três alternativas. Né? Eu acho que romper com a Constituição não está rolando. Você teve em 2017, 2018, várias críticas à Constituição. Você teve uma crise constitucional, muita gente falando e tem que ter outra Constituição. Isso passou. Até pela ameaça à democracia representada por esse governo, o tempo inteiro. Né? Aí eles entraram no modo de sabotagem da Constituição. Nessa coisa de segredo de Estado, não forneço os documentos que o Supremo me pede, quer que feche o Supremo, mas o Supremo tem reagido à altura. Então, que tipo de governo... Então, eles não conseguem resolver isso. O que eles conseguem fazer? Eles estão feito baratas ali dando volta. Esses militares, então. E aí o que acontece? O que nós, democratas, temos que fazer é arrumar um jeito de desacoplar essa gente do projeto bolsonarista. E aí eu sei que tem... E aí tem uma coisa que você comentou aí que é muito importante, as coisas do Partido Militar. Até acho que se você quiser chamar isso aí, esses generais aí de Partido Militar, ok. Mas o Partido Militar realmente não quer dizer isso. Quando o nego fala em Partido Militar, é uma versão conspiracionista de esquerda, que vem de uma análise de 64, de que havia uma espécie de unidade fechada lá, aquele livro do Dreyfus sobre 64, né, de que havia uma conspiração fechada de Estados Unidos com a integralidade do comando do Exército, da Marinha, blá, blá, blá. Isso não é assim. Toda instituição tem resistência interna. A gente vê isso, olha só. Você estava falando, as Forças Armadas são opacas. Vamos olhar uma que não seja opaca, mas que seja tão corporativa quanto. Tá? Ministério Público, Judiciário, você tem resistência lá dentro. Você tem resistência ao Aras. A Polícia Federal, você tem resistência também. Por que no Exército não vai ter resistência? Né? Cristian, a gente deu uma dissecada no Planalto, né? A briga do Planalto, estamos numa fase de domínio militar do Centrão. Essa é uma divisão de poder que existe hoje no Executivo Federal. E nesse equilíbrio incerto, né? Não tem uma briga lá e aparentemente um pacto de sobrevivência. Passamos pelos militares. Vamos deslocar, vamos atravessar a Praça dos Três Poderes e vamos para o Congresso Nacional? Porque agora a gente tem outros movimentos acontecendo. O primeiro movimento que é interessante é o Rodrigo Pacheco indo para o PSD. Uhum. Tá bom, vai ser candidato à presidência da República, tudo mais. Não é um candidato à presidência da República a sério, faz parte ali do jogo do Kassab de vou me fortalecer aqui para negociar melhor com Lula. Isso, é barganhar. Esse é o jogo do Kassab, e tudo bem, ele tem um partido que é um partido extremamente relevante e vai ter o presidente do Senado na mão. Aí a gente tem a Câmara dos Deputados com Arthur Lira. E a gente tem essa besta fera que é a CPI da Covid, que está funcionando redondinha. Os caras estão fazendo... O G7, que já virou G6 porque o Eduardo Braga pulou fora depois de ter brigado com o Omar Aziz, aquela turma ali, o Alessandro Vieira, o Renan Calheiros, o próprio Omar, tal, aquela turma está trabalhando... Cara, os caras estão detonando com o governo Bolsonaro, eles estão levantando todos os podres. A pergunta, eu acho que é a pergunta-chave, é qual é o jogo do Arthur Lira? O que faz a Câmara dos Deputados se mover? O que faz o Progressistas, que é um partido que as pessoas ficam olhando... progressistas... Às vezes olham progressistas, o PP, como se fosse um grande centrão, e embora seja um partido do centrão, é um partido que, assim como o PSD do Kassab, age com bastante unidade.
Eles têm suas rixas internas lá dentro, tudo mais. O Ricardo Barros e o Arthur Lira. O Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tem seus desentendimentos, tal, mas o partido embaixo do Ciro Nogueira, que aliás está na CPI como um dos senadores ali, ele tem uma unidade. Como é que você está vendo esse jogo? O que move Arthur Lira? Tá, eu acho que a gente, para tentar entender o Arthur Lira, a gente tem que sair um pouquinho só dessa coisa meio estereotipada, mas correta, né? Até certo ponto, essa coisa de centrão, eles não apoiam, eles alugam, eles não, o centrão não se compra, ele se aluga e tal, tudo isso é verdade. Os clichês diversos, né? Mas eu acho que tem um outro ponto aí que eu acho importante, que é o seguinte, que você já adiantou um pouco. O Progressistas é a descendência da Arena mesmo. É a descendência da Arena mesmo, assim, do PDS. Eles literalmente era o PDS, exatamente. Era o PDS. Né? E essa coisa de que os partidos não têm ideologia é meio conversa fiada, porque eles têm ideologia. Tá? Os estudos de ciência política mostram que eles têm ideologia. Ah, não, mas já é geral. Não, mas eles têm ideologia. Tá? E o Progressistas, pela primeira vez, em muito tempo, ele tem a oportunidade de ser conservador. Essa aliança do Arthur Lira com o Bolsonaro não é só uma aliança de ocasião. É claro que é de ocasião, na medida em que o Bolsonaro está na extrema-direita. E eles não estão na extrema-direita. Eles estão na direita. Não é nem centro-direita, é direita. Direita mesmo. Tá? Mas não é extrema-direita. Então eles têm uma certa sintonia, tá? Do ponto de vista ideológico. Mas eles não estão no mesmo lugar porque o Bolsonaro não é um homem de partido. O Bolsonaro não é um homem de partido. Então tem aí uma aliança que eu acho que é mais sólida do que parece. Não é só... ele foi alugado, foi comprado. É claro que a administração... Assim, aí eu volto que uma coisa que eu falei antes. A administração Bolsonaro, na verdade, a cúpula do governo Bolsonaro é simplesmente um programa de auditório que você aluga para os militares de um lado e para o centrão do outro. Né? Hoje em dia é isso. Né? Você tem os neoliberais ali, os reacionários radicais ficaram só na cultura, que é irrelevante, ou na direitos humanos, ficou só ali. Né? Se bem que a Damares nem sei se é bem reacionária, eu acho que ela é uma coisa mais religiosa mesmo, não é uma coisa olavista, não é uma coisa dessa. Tá? Então, o que acontece ali? Você tem uma comunhão de uma certa visão autoritária do poder. O problema é que essa visão autoritária ela é diferente. O progressistas, esse pessoal que o Arthur Lira representa, eles querem um governo que tenha autoridade, mas não um governo autoritário no sentido da ruptura com o jogo do qual eles precisam para viver. Né? No remake, para voltar a essa imagem, no remake democrático da ditadura militar, a Arena tem muito mais poder que os militares. Porque o jogo é democrático. E aí que tá a questão. O Bolsonaro, ele é a extrema-direita do Centrão. Sempre foi a extrema-direita do Centrão. Mas o projeto dele é um projeto solo. É ele e a família dele. E os agregados. Né? Então você tem ali uma aliança. Eu acho que ela é menos circunstancial do que parece. Tá? Eu acho que ela tem afinidades ideológicas. Não, pensem bem comigo assim. A primeira coisa que o Lira faz quando ele vira presidente é expulsar a imprensa da sala dela. Né? Agora a gente vai gastar mais R$1 milhão para fazer reforma. Depois ele dá uma festa que todo mundo está sem máscara. Isso não é para agradar Bolsonaro. Tá? Isso não é para agradar Bolsonaro. Isso é ele. E ele está o seguinte: ele é um sujeito que cumpre o que promete. Bolsonaro apoiou, deu a ele, né, a Secretaria de Governo. Ele quer comer mais do governo Bolsonaro. Né? Não tem essa cumplicidade aí com os militares. Ele está cumprindo todo o acordo com o Bolsonaro. Está botando na pauta todos os projetos reacionários do governo Bolsonaro. Tá? E outros que não são tão reacionários, ou que são neoliberais. Enfim, a pauta do governo Bolsonaro está andando com ele. Ele não tem compromisso com o êxito, necessariamente. Tá? Mas ele não colocaria aquilo ali se ele fosse radicalmente contra aquilo ali do ponto de vista ideológico. Tá? Então, assim, qual é o projeto do Lira? O projeto do Lira, para mim, é se firmar como chefe parlamentar. Chefe do PP, claro,
Aí tem lá o Ciro Nogueira, enfim, tem essa, a gente não sabe se ele tem, a que nível vai a rivalidade dos dois dentro do partido, tá? Mas ele quer ser um líder parlamentar, ele quer ser reeleito. Né? Eu acho que ele não quer ser governador de Alagoas, eu acho que ele quer ter força para depois ele virar de novo presidente da Câmara para frente. Então, assim, ele tem um programa conservador, ele tem um programa desse negócio todo, interessa a ele poder ter poder. Ter poder significa mandar na administração federal. Tá? E ele quer se reeleger depois presidente da Câmara dos Deputados. Como o Rodrigo Maia, só que o Rodrigo Maia era centro-direita. Ele é direita. Entendeu? Então, aí você tem uma comunhão de interesses com o Bolsonaro. Então, não interessa ele ter impeachment. Porque ele tem que refazer o jogo todo. Ele tem que refazer o jogo com o Mourão. E aqui entre nós. Mourão é militar. E o Lira sabe que o Bolsonaro não é militar. O Bolsonaro é extrema-direita do Centrão. Então, ele foi militar lá quando ele usava fralda. Entendeu? Então, aí ele tem que refazer o jogo todo. Ele está olhando para o relógio, falta 1 ano e meio para a eleição, menos de 1 ano e meio, 1 ano e pouco, 2 meses, 3 meses. Então ele não tem interesse. O interesse dele é ele ficar vendo enfim, as estruturas serem corroídas aos poucos e ele se aproveitando daquilo ali para depois, lá na frente, ele poder avaliar. Ele vai avaliar isso em junho, em maio do ano que vem. E aí ele abandona o governo, não abandona, seja lá o que for. Esse é que é o programa dele. Entendeu? Então, para conseguir convencê-lo a mudar de ideia, tem que ter muita rua, muita pressão, embora eu acho que as coisas estão indo nesse caminho também. Pois é, que isso que... Para mim é claríssimo que ele não é um Eduardo Cunha. No sentido de que... No seguinte sentido... Eduardo Cunha usou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff como uma arma de chantagem. A senhora presidente da República mantém os deputados do PT em ordem para evitar um processo de cassação contra mim, e eu mantenho a senhora presidente da República no Planalto. No momento que os deputados do PT no Comitê de Ética votaram pela cassação do Cunha, ele viu que ele tinha subido no telhado, ele de vingança foi lá. Eu concordo com você. Concordo com você. Eu acho que o Cunha era um parasita, era só um parasita mesmo. O Cunha não era um cara que. O Cunha não é um cara com. Imagina, um político muito hábil no jogo sujo do parlamento. Habilíssimo. Aquela coisa quase mafiosa mesmo de sabia cada deputado federal quais eram as necessidades dele. E ficava ali, anotava, ligava no dia do aniversário da mulher do deputado, aquelas coisas assim, tipo, esse jogo, o Cunha fazia muito bem, mas o jogo dele era um jogo de ter poder. E ter dinheiro não era um jogo ideológico. Isso. Né? A carreira dele sempre foi isso, grana, Telerge, sei lá, no estado do Rio. Isso. Chupar. Entendeu? Isso. Enquanto que o Arthur Lira vem de uma família de coronéis, né? Não, é uma coisa mesmo de estrutura de política, o coronel de família política velha. Oligarquia nordestina. Oligarquia nordestina boa e velha, né? Então eu reconheço. Políticos como Eduardo Cunha são um fenômeno recente. Políticos como Arthur Lira, na Primeira República, a gente via. Todo mundo é Arthur Lira na Primeira República. Não sei se todo mundo, né? Tinha Minas, São Paulo e Rio. Tinha o Rio Grande do Sul, tinha umas diferenças, né? Tinha muito positivista no Rio Grande do Sul, tinha... eu acho que o ponto é assim, ele é menos oportunista, eu acho, que o Cunha. Acho que ele é mais sólido do ponto de vista dessa politicamente. Ele tem mais lastro. Ele é um tipo de político que existe na política brasileira. Ele é compreensível, dá para lê-lo. Ele faz sentido, ele não é só um parasita. Eu gosto do seu termo porque ele tem uma precisão. Mas Arthur Lira é um político. E tem uma hora que apoiar Bolsonaro pode ficar caro demais e ele pode se ver obrigado a talvez seja mais jogo
chamar o Mourão. Aí que tá. Mas o ponto é preciso que tenha jogo com o Mourão. Ele não vai assim. Ele tá com a faca e o queijo na mão, Pedro. Agora. Não, eu entendo isso. Ele está com tudo isso. para prosa. Quer dizer, ele tem que ter um custo muito elevado para ter que querer conversar com o Mourão. Agora, para ele conversar com o Mourão tem que prometer a mesma coisa que ele tem hoje. Para ele topar. Ou vai ter que acontecer alguma coisa extraordinária, tipo o Supremo Tribunal Federal dizer que o Lira é obrigado a analisar os pedidos de impeachment em no máximo um mês, sei lá. O que tem uma base de legalidade, né? Porque, de certa forma. Não existe esse negócio de você só analisar quando você quiser. Isso não existe. Exatamente. Isso é contrário à Constituição. Ele é obrigado a arquivar. Não tem como. Ele não pode deixar na gaveta. Ou ele arquiva, argumenta e arquiva, ou ele bota em votação. Ele não pode ficar. E aí ele arca com os custos do arquivamento. O Supremo vai ter que julgar isso em alguma hora. Isso. O que, aliás, é uma arma na mão do Supremo. Mas o meu argumento é o seguinte: não vamos esquecer o seguinte. Quem fez o acordo com o Centrão foi o general Ramos, cara. O general Ramos é da turma do Mourão. Tudo bem, a gente pode não saber... É isso que eu ia falar. Esse que é o problema. Por quê? Onde você vê o problema? O problema, eu vejo o problema nessa história de que ele tem que negociar com o Mourão. Mas aí tem o problema da unidade desse grupo aí volta para o começo da conversa. Desse grupo de generais ambiciosos, para usar uma palavra menos... Enfim... menos honrosa para esse grupo de egrégios militares que se encontram no poder no Brasil hoje, entendeu? Que a gente não sabe como é que eles se dão entre eles. Entendeu? Porque, assim, eles não necessariamente têm uma unidade. Assim, e a gente entra naquele pedaço da história com H grande, que não é resolvida ou lida nos grandes traços, nos traços estruturais, que é lida nas picuinhas, nas miudezas, né? A história também é feita disso. Me explica, por exemplo, o seguinte. Ano passado, há um ano e meio, um ano e 3 meses por ali, o general Ramos disse assim, não, em 2022 nós vamos nos candidatar à reeleição e o vice, é bom que o vice seja alguém como o juiz Moro, ministro Moro. Quer dizer, ele descartou o Mourão na fala dele. Quem descarta... O Bolsonaro tem descartado, né? Aí o Bolsonaro não interessa mais essa altura. Interessa o Ramos ter descartado lá atrás. Não entendi. Você não faz isso com um cara que é teu colega e com quem você está afinado. Tem alguma coisa errada aí. A gente sabe que o Ramos é colado com o Bolsonaro desde moleque, com essa coisa desses apelidos e tal, lá das agulhas negras, entendeu? Mas a gente não sabe bem como é que esses caras se dão entre eles, Braga Neto, Mourão, Ramos. Eu acho que aí tem uma chave do entendimento, entendeu? Porque não era para isso tá encruado desse jeito. Então, a coisa do Lira passa por conseguir ler essa coisa que está opaca, que você disse que está opaca, que é essa coisa de como é que está esse partido desses generais ambiciosos que estão no impasse diante do projeto deles, na medida em que o Bolsonaro não promete chegar na frente, não promete a reeleição, entendeu? Isto posto, daqui a 1 mês e meio, vai para a rua e MBL estarão na rua. Quer dizer, o neolacerdismo, ou lavajatismo, ou seja lá como você queira chamar... O liberalismo doutrinário. É um liberalismo conservador, né? É liberal, mas é conservador também, né? Não é... Liberalismo da modulação conservadora, eu diria. Enfim, como você vai chamar, tipo... o Novo está nessa mesma batida aí, né? Pelo menos você um pedaço. Você tem um pedaço bolsonarista, que é a bancada, e você tem... parte da bancada, mas, ao mesmo tempo, é um partido esquisito, um partido diferente, porque quem tem cargo de comando no partido não pode ter mandato, né? Então, quem tem mandato é reacionário bolsonarista e quem está no comando do partido é liberal conservador.
tem uma dissonância ali. Por isso que o Novo é a favor, do impeachment do Bolsonaro e a bancada do Novo é bolsonarista. Então você quem não tem poder é novo e quem tem poder é velho. Tudo bem. Até porque o partido é minúsculo também, né? Não sei. É que eu acho que faz parte. Eu não estou dizendo que os movimentos sejam a mesma coisa, mas me parece que o Novo, o MBL e o Vem Pra Rua fazem parte do mesmo espírito do tempo e representam, de certa forma, um mesmo corte de eleitorado. Sim, mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a força que você acha que esses movimentos têm hoje, comparado ao que eles tinham em 2018 ou 2017? Eu acho que eles fizeram uma coisa por motivos internos deles. Eles tinham racha. No MBL eu conheço mais do que nos outros grupos. Existia um racha interno da turma que achava que tinha que ir para a rua, pedir o impeachment do Bolsonaro, e quem não tinha. E o discurso externo de quem defendia não ir para a rua não, precisamos respeitar por conta de pandemia e tudo mais. O discurso real é o seguinte: eu não vou para a rua com o PT. Uhum. Então, o acordo ao qual chegaram vamos jogar para o início de setembro, porque aí a gente pode falar na cara limpa, não, já vai ter mais gente vacinada, tudo mais, quer dizer, estamos respeitando a pandemia, e vão fazer uma passeata deles pelo impeachment. Eu acho que tudo bem, eles se livraram do problema de não estamos fazendo passeata com o PT, mas eles se expõem a um risco imenso, porque pode ser uma passeata pequena. Exatamente isso que eu ia dizer. Eu não sei, me parece que a classe média lavajatista paulistana, porque é disso que a gente está falando quando a gente está falando desses grupos, né? A gente está falando da cidade de São Paulo. Me parece que a classe média lavajatista paulistana... Parece que agora tudo virou uma questão de pegar uma régua e ficar medindo quantos quarteirões fulano ou Beltrano ocupou na Paulista, né? Pois né? Entre a Fiesp e o MASP, vai até a Consolação, não vai, chega até... Enfim, Mas o ponto aqui ao qual eu quero chegar é o seguinte: me parece que a classe média conservadora paulistana, a classe média lacerdista, a classe média lavajatista, me parece que essa turma desembarcou do bolsonarismo. E acho que pode ser que essas pessoas tomem as ruas, dizendo nem Lula nem Bolsonaro, impeachment já, entende? Mas é uma prova de força a qual eles se expuseram desnecessariamente para uma ingenuidade política. Entendeu? Agora, isso posto, eu acho, cara, que vai ter mais gente... Eu acho que as coisas vão encher. Acho divertido você imaginar que a esquerda marque uma manifestação no dia seguinte, ou sei lá, no dia anterior. Eu acho que as coisas vão encher. E eu acho que vão encher mais do que elas estão cheias, porque essencialmente o que a gente tem hoje é São Paulo cheia, o Rio médio cheio, o resto do Brasil ainda mais esvaziado. Eu acho que o Rio enche mais, eu acho que São Paulo enche mais, e eu acho que eu imagino, cara, que vai ter uma hora que o preço para o Arthur Lira, porque no fim das contas, o Arthur Lira também se põe numa posição de fragilidade. O dia que encherem um boneco daqueles infláveis com roupa de presidiário de Arthur Lira, ele está trazendo um custo pessoal para ele que eu acho que pode começar a se tornar alto demais. Que uma coisa é ele proteger o Bolsonaro, outra coisa é ele começar a ser um dos culpados pelos problemas sérios da administração Bolsonaro, sabe? Sim. Mas assim, duas coisas. Assim. Eu acho que a coisa de que o São Paulo é cheio, o Rio é meio vazio, o resto é vazio, isso tem a ver com a população de cada lugar. Eu acho que não é uma questão de estar cheio ou vazio. Por exemplo, Porto Alegre estava lotado.
Eu acho que tem uma coisa a ver com, assim, qual é o tamanho da rua, da largura da rua que você desfila, né? E tem a ver com a população, quantidade de povo de que tem em cada lugar tem. Eu acho que tem Cara, estado eu bastante não sei cheio. por que no Rio eles fazem esse tipo de manifestação na Presidente Vargas, Eu que é não mais sei também. larga do que a Avenida Paulista. Mas eu acho que tem uma Entende? coisa de. Não, pois é, a gente tem 2/3 de São Paulo, população, sei lá. Exatamente, é muito mais larga a rua. Você tinha que descer a Rio Branco, não tinha que descer. Ou concentrar na Exatamente. Candelária e descer a Rio Branco para Cinelândia. Aquelas pessoas na frente da Candelária, no Rio de Janeiro, ocupam a Avenida Rio Branco inteira. Mas é que tá. Eu acho que tem uma coisa simbólica da Praça 11. Acabaram com a Praça 11, né? Quer dizer, o Getúlio destruiu a Praça 11, mas ainda se chamava Praça 11. Mas Agora é Zumbi, né? Mas eu acho que eu acho que é uma coisa da esquerda de querer valorizar o monumento do Zumbi. O problema é que o monumento do Zumbi fica numa área muito enorme. Aí você não dá a sensação de que tem muita gente. Acho que isso é um erro estratégico também. Entendeu? Então você devia concentrar na Candelária e descer, enfim, a Rio Branco. Mas quando você vê as outras, por exemplo, Porto Alegre estava imenso o negócio, enorme. Quando você compara então com a última motocicletada aí do presidente, que tinha 200 motocicletas, entendeu? Então tem esse primeiro ponto. O segundo é o seguinte, assim, eu acho que o Lira ele é mais casca grossa do que outros caras, entendeu? Ele está de sócio desse governo. Finge que não, mas ele está de sócio. Né? Aí realmente você tem que ir para cima dele. Você tem que ir para a base dele em Alagoas. Você tem que mostrar. Mas o problema é pensar o seguinte: o presidente da Câmara vive do quê? Ele quer ser reeleito, ele quer ser presidente da Câmara, tudo ao mesmo tempo. Então você tem uma coisa que é a reeleição dele lá em Alagoas, que é básico para ele poder ser presidente da Câmara de novo. Então tem que atacar lá. Agora, ao mesmo tempo, ele tem que ser votado por todo mundo na Câmara. Se começa a virar realmente um custo muito pesado aguentar o Bolsonaro para os deputados em geral, para a maioria dos deputados, começa a ficar custoso para ele. Aí que tá. Então são dois polos diferentes. Uma coisa é atacar a base dele, né, em Alagoas. A outra, né? Mas o problema de Alagoas é o problema do Renan Calheiros. Né? Aí você tem que resolver a questão dele com o Renan. Teria que fazer adversários locais. Aí você tem que dar um jeito ali de superar esse negócio. E o segundo é realmente fazer uma pressão tão grande, o governo desgastar tanto, que aí fica muito custoso para ele, que aí ele não se reelege, sei lá, presidente da Câmara. E a gente não está mencionando um termo. O chato, Pedro, é que ele está no começo do mandato. Mas você não está mencionando. Você pincelou uma coisa aí que muitas pessoas não têm uma clareza disso, de como que o mês de julho é um mês importante para deputado. Sim. Porque no mês de julho, todos voltam para sua cidade. E quando eles voltam para sua cidade, no Nordeste você tem... Não tem festa junina esse ano, mas você tem o batizado, a primeira comunhão, a quermesse de não sei das quantas, a fila de pessoas que vão lá no escritório político ou na casa do deputado. Doutor, assim, que lá em casa a gente está precisando disso, que a minha praça está com uma lâmpada queimada, que tudo mais. Bom, e no caso do Nordeste, pior. Esse mês de julho é um mês no qual os deputados vão para lá e ficam na sua base durante um mês inteiro e passam o mês ouvindo gente falar. Cara, você sempre tem uma virada de humor da Câmara em agosto. Sempre tem. Ou a Câmara fica mais governista ou ela fica menos governista. E se as pesquisas estiverem corretas, e elas parecem estar, porque estão todas dizendo a mesma coisa, o que os deputados vão ouvir é que os eleitores querem ouvir eles falando mal do Bolsonaro. E o Arthur Lira depende dos deputados. Mas tem um cálculo aí de que para ele agradar deputados, ele tem que nomear gente no governo. E o cálculo dele é o seguinte: eu tenho que ficar assim mais 6 meses ou mais 10 meses fazendo esse jogo para depois eu abandonar o governo em março, maio, sei lá, abril do ano que vem. O cálculo que a oposição tem que fazer para conseguir o impeachment tem que ser de aumentar o custo de tal maneira que ele comece a achar que se segurar até maio é tempo demais.
O problema é que eu não sei se ele teve tempo já no cálculo dele de tirar militar, botar gente dele, botar centrão, botar. Até porque tem essa coisa. Aí que tá, eu acho que você tem um ponto aí, que é a coisa da CPI. A gente não falou ainda na direita da CPI. Porque a CPI expõe partido, expõe o centrão, expõe não sei o quê. A gente não sabe o que. E de repente tem gente que diz que o próprio Lira está envolvido nesse troço. Na coisa das vacinas, né? Dizem que o tal do áudio, né? Mas a gente está entrando no mundo a gente não sabe direito. Né? Mas assim, de que tá o Ciro e estava ele também. A gente não sabe o que o Bolsonaro falou, mas ele já sabe o que o Bolsonaro falou sobre ele. Eles sabem. Aí que tá. Então, o que acontece? Isso é uma variável que eu não estou levando em consideração aqui. Eu também não sei se existe ou não existe. E aí, para ele escapar de uma CPI que ele não controla, porque a CPI está no Senado, não está na Câmara, a gente não sabe o que ele vai fazer também. Então, agora a oposição corre contra o tempo, né? Porque quanto mais demora, mais fica difícil de ter o impeachment. Agora, por outro lado, olha, eu estou falando, não estou resolvendo nada. Por outro lado, a gente tem a questão da terceira via. Tem muita gente que vai querer chutar o traseiro do Bolsonaro para poder botar outro candidato lá. A maneira mais fácil de quem não quer o Lula é você remover o Bolsonaro, né? Vamos falar então do cenário eleitoral, porque é um cenário muito relevante. Você tem um cenário em que aparentemente a terceira via não vai conseguir estabelecer um candidato único. Então ela sai de uma posição de fraqueza, porque você tem um cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro, e você não vai ter um terceiro candidato de todo mundo. Não, pelo menos Ciro e João Dória são candidatos. Existe sempre a possibilidade do Eduardo Leite ou do Tasso Gereissati vencerem o João Dória na convenção do PSDB, mas isso é ano que vem. Né? Então, por que o João Dória não sai do jogo? Por que o Ciro Gomes não sai do jogo? A gente vai entrar em 2022 com pelo menos 2 candidatos declarados. Né? E aí isso desestimula a formação de uma unidade. Tudo bem, jogo jogado faz parte das agruras da política. O problema é que, para a terceira via, para uma força não petista, não bolsonarista chegar à presidência, você precisa tirar um dos 2 do segundo turno. O mais fácil de tirar do segundo turno no desenho político atual é Jair Bolsonaro, não é Luiz Inácio. Isso, até porque já foi tirado antes. Não, o Datafolha, sim, e não só isso, né? O Datafolha último dá 46% no primeiro turno para o Lula. Praticamente ganha o primeiro turno. Ele corre risco de ganhar, se as eleições fossem hoje, brigava o Lula ganhar no primeiro turno. Né? Então, o cara a tirar é Bolsonaro. O cachorro machucado aí, não vou dizer cachorro morto porque tem 1 ano e meio, mas o cachorro machucado aí é o Bolsonaro. Pode chamar só de cachorro. Tudo bem. O problema é esse cálculo errado, o centro já cometeu. Cometeu no mensalão. Vamos deixar o Lula sangrar e a gente... Aí o que aconteceu foi que encararam uma eleição na qual o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Ou seja, o eleitor puniu o Lula por conta do mensalão, mas elegeu o Lula, porque gostava da economia. Né? Não existe deixar Bolsonaro sangrando. Esse cálculo... Estamos a 1 ano e meio da eleição. Bolsonaro Isso que é impressionante, né? O governo já acabou, ainda falta 1 ano e tanto para a eleição. Isso realmente é um problema. Mas eu concordo que o governo já acabou, mas aliás, o governo nem começou, né? Não falar sério, o governo nem começou. Não, tudo bem, tudo bem. Cara, Bolsonaro pode ser reeleito, Christian. Não está dado que ele perdeu. Não é. Eu acho um cálculo perigoso você achar que Bolsonaro está derrotado. Eu acho improvável, mas é possível. Não, eu concordo com você, mas ele é um incumbente, cara. Isso é poder pra cacete. E por conta de inflação e por conta de mercado de commodities, ele vai ter dinheiro. Hoje, a Arco Advice fez uma leitura muito interessante. A grande vantagem do Lula está nos eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Cara,
Paulo Guedes, que já virou, dane-se Estado mínimo, né? Que já virou o serviçal lá do Bolsonaro, Sim. faz uma reforma de imposto de renda, faz uma reforma tributária mequetrefe aí, enche o cofre de dinheiro, paga tudo isso em Bolsa Família, Bolsonaro reverte parte desses votos. Entendeu? E talvez até em número suficiente para virar a eleição. O meu ponto é, a gente está numa situação em que, se você pensa friamente, só vamos pensar no jogo político, não vamos pensar em valores, não vamos pensar em ideologia, as coisas não existem. Só Cardeal Mazarino aqui. Mas é o que só a gente tem Richelieu, feito desde o começo aqui, pô. Só Maquiavel. Friamente, ao Lula não interessa impeachment. Interessa o Bolsonaro fraco no segundo turno. A quem interessa o impeachment? A todas as outras forças de oposição. Uhum. Agora, é claro que esse jogo não é um jogo simplesmente matemático, porque no momento que começa a ganhar força na rua, o PT não pode não estar na rua. Exatamente. O PT não pode estar em cima de um carro de som, tipo... Não pode fingir que não quer o impeachment do Bolsonaro. Se o troço ganha atração, tem que fazer, tem que pedir, tem que votar a favor, pela minha mãe, pelo meu papai, por você. Tem que Noblesse ser. oblige. Eles levam a ideologia a sério. Não é só. A militância deles leva, né? Tem que ir. A militância deles leva. É. Então, você tem um jogo aí que é a terceira via que tem que fazer esse impeachment, cara. Sim. Porque é a única chance da terceira via. Concordo, sim. Mas é que tá, ela tem que ter um acordo com o Arthur Lira, ela tem que ter acordo com os militares, esses da ambição aí. O problema é que esse xadrez está muito complicado, porque não são duas pessoas que estão jogando, são as 4, 5, e elas não estão se entendendo. Por exemplo, o Mourão. Aí entra o Mourão vai fazer o quê? O Mourão vai ser o candidato? O Mourão também não é um candidato dos sonhos da terceira via. Entendeu? Não é. Pois é. Aí o que acontece? Os militares vão sair, aí você tem que botar o Mourão, mas aí você tem que ter um outro sujeito depois que vai capitalizar. É o Ciro. Mas convenhamos. É o Tasso, convenhamos. O Mourão é descartável. Os militares são descartáveis. Se os políticos se acertarem, o Mourão entra. Claro, se está num cenário em que, sei lá, por algum motivo improvável, o Mourão se torna um sucessor extremamente popular, ele pode se mostrar um candidato forte. Mas não tem cara de que vai acontecer, né? Tem cara de que vai ser aquele governo Michel Temer, né? Só tenho dúvida a respeito dessa coisa desses militares, porque eles certamente têm medo do Lula. Não acho que eles dariam nenhum golpe para evitar o Lula, não. Não chego a esse ponto. Mas certamente eles estão lá nervosos. Assim, essa coisa de desacoplar os militares do Lula passa por eles terem um outro candidato. E como eles são assim pouco flexíveis ou pouco maleáveis, para não dizer outra coisa, tem essa coisa de se não é Bolsonaro, é Moro. Aí se não é Moro, não é ninguém, sabe? Esse negócio de... Então, a terceira via tinha que ter alguém também para viabilizar o impeachment que fosse palatável para os militares. Agora, quem? Aí você vê o candidato que tem mais voto ali, supostamente é o Ciro. E o Ciro não é alguém que interessa nem a terceira via, nem os militares. Né? Então, ele é nacional desenvolvimentista. Eu acho que tem conversa. Eu acho que tem conversa ideológica do Ciro com os militares, sim. Mas não tem conversa com a terceira via, que é centro-direita, mas indo para o liberalismo. Não tem. Isso que eu estou falando, está muito complicado o cenário. Esse cenário da terceira via está muito intrincado, entendeu? E aí, no fim das contas, sabe o que vai acontecer? Todo mundo ficar batendo cabeça no negócio da terceira via. Aí vai aparecer o Lula chegando da esquerda, dizendo: na terceira via é Semoá, sou eu, aqui, acho isso, acho aquilo, não sei o quê, e ele vai comer a terceira via. Simplesmente por deslocamento do eixo. Ele vai sair da esquerda e vai vindo para a direita. Já que ninguém se resolve no meio, entendeu? Eu tenho a impressão que a eleição do Lula está encomendada, assim. Não acho que. Está longe não acho ainda. que seja certa. Pois é. Não acho que seja certa, coisas podem acontecer, mas é obviamente o cenário mais provável, né? E justamente por causa disso, por conta dessa incapacidade da terceira via de se entender.
Sim, porque a terceira via, ela tinha que engolfar o Lira, ela tinha que engolfar Mourão, tinha que engolfar um outro candidato que fosse aceitável pelos militares e pelo Mourão. Quer dizer, tem que ter Lira, tem que ter Mourão junto com os outros milicos, sendo que os militares não necessariamente estão todos em torno do Mourão, porque tem um pessoal que está com o Bolsonaro ainda. Tá complicado o negócio, cara. Deixa eu trazer por um último capítulo aqui da nossa conversa, que são as instituições estão funcionando. Obviamente, a Câmara dos Deputados esqueceu que ela tem uma função de avaliar constantemente o poder executivo e tem a obrigação de defender a Constituição. Tem um cara fraco na presidência do Senado, mais fraco que o Alcolumbre. Eu acho bastante impressionante, mas o Rodrigo Pacheco me parece mais fraco. O Supremo está atuando. Temos um Supremo atuante. Agora, eu queria fazer um reforço aqui. Cara, a CPI está trabalhando bastante direito. Ali existe uma aldeia de gauleses que é o Congresso no seu melhor. O Congresso fazendo o trabalho de Congresso Federal, sabe? Sim. Eu não sei se você compartilha dessa impressão. Compartilho, mas assim, o Supremo está lá se defendendo porque sabe que ele tem tudo a perder. Uhum. Ele tem tudo a perder. Não tem ninguém, porque você pode manter um Congresso aleijado, funcionando, mas o Supremo aleijado é a morte, não tem como. E é mais fácil você ter ação coletiva dentro do Supremo, porque é muito pouca gente, é 10, 11. E num Congresso... 10. Alguns dizem que será apenas 9 em breve. Mas eu acho que não. Eu acho que o André Mendonça não é pusilânime no nível de certas pessoas. Eu acho que ele é o cavalo de Troia inverso. Pessoalmente, isso eu não sei, mas eu acho que ele vai ser um ministro mais independente. Se ele for aprovado pelo Senado, né? Tá com cara que vai ser mais. Isso. Essa é outra variável complicada, né? Porque assim, ele é alguém passível de crítica, muitas críticas, sem dúvida nenhuma, muitas críticas. Mas se você comparar com os outros candidatos, Aras, Jorge do TCU e não sei mais o que, assim, o outro que é politiqueiro, né? Porque o Cássio o Cássio era o candidato dos sonhos do Centrão. Alguém com quem você senta, conversa, o cara que é sensível à política, entendeu? E veio pelo quinto da Ordem dos Advogados da Justiça do Trabalho, então, né? Então, o Mendonça não, o Mendonça tem doutorado em Direito, doutorado que a tese foi sobre como combater a corrupção. Isso aqui é engraçado da história, né? E ele se dá bem com os ministros do Supremo. Então, enfim, assim, não, eu sou contra a Lava Jato. Aí no dia seguinte ele lança um livro em homenagem ao Toffoli, ao não sei mais quem, junto com o Gilmar Mendes. Ele é um cara vai ser hábil assim na casa do baralho, né? Então, voltando, o que acontece? Então o Supremo está lá, né? Salvação da democracia, Suprema Lei. Agora, vem cá entre nós, o Ives Gandra Filho dava um reacionário melhor de ministro do Supremo, né? Ele daria uma certa dignidade, mas esse não é um governo com muita dignidade. Não, entendeu? Assim, no mundo ideal, esse cara seria o ministro supremo, porque o cara tem cultura jurídica, mas é conservador. Sim, mas por que não pode ter um juiz conservador no Supremo? Não, ele não é conservador, ele é reacionário, mas tudo bem. Eu não sei o filho. A gente está falando do pai ou está falando do filho? Não, o filho, né? Que é o ministro do TST, né? Pois é, conservador, não sei se chega a ser reacionário, mas enfim. E já teve um Carlos Alberto Direito também lá, tá? A gente teve um Carlos Alberto Direito também um dia lá. Mas, assim, teria uma certa coerência e uma certa dignidade, né? E aí, na verdade, a discussão, a briga agora da nomeação do Supremo é assim: você vai botar um centrônico, o centrônico é o juiz que é o senador togado. Né? Assim, o Gilmar Mendes é assim, só que o Gilmar Mendes elevou a arte de ser um senador centrônico a um grau de sofisticação inimaginável. Tá? Então ele é fantástico nesse negócio. Né? Bom, o André Mendonça eu acho que é outra coisa, isso que eu falo, quer dizer, eu acho que na verdade ele vai chegar lá, vai ficar 6 meses pagando
pagando pedágio, no final ele vai virar outra coisa. Tanto que o Flávio Bolsonaro não gosta dele. Ele quer ter... Né, porque o senador Flávio Bolsonaro já está pensando no dia em que ele quer escolher o juiz que pode vir a julgá-lo, né, como vários políticos, é a cabeça centrônica. Né? Mas voltando para o Congresso, eu acho que uma coisa interessante ali, que é uma dúvida que eu tenho. Do Urira a gente já falou, tem o Pacheco e tem a CPI. Assim, das duas, uma. Ou o Congresso é pusilânime a respeito dessa questão das Forças Armadas, ou do golpismo e tal, ou o Congresso, a maioria dos congressistas, acha, na verdade, que tudo que Bolsonaro faz é telequete. Né? Para quem não lembra, que é mais novo aqui, telequete é uma falsa luta de luta livre, é uma luta que é tudo encenação. E eles não levam a sério, porque sabem que aquilo ali é conversa fiada. Né? Eu não sei qual é a posição dessas lideranças. Se eles acham que é telequete. Né? Eu acho, pessoalmente, aí é questão normativa minha, né, que é um vexame no Congresso Nacional, mesmo sendo telequete, não se posicionar de maneira firme na defesa das instituições. Né? Mas a gente está no Brasil, então eu não sei até que ponto isso é meio mole, porque é telequete. Né? Agora, a CPI está funcionando bem, aparentemente vai haver prorrogação. O Pacheco fica nessa situação de agradar todo mundo. A gente tem que lembrar também que existe um ambiente conservador, que tem uma coisa de deferência, e anti-lavajatista, quer dizer, anti-judiciarista, mas também, enfim, de deferência com as autoridades e tal. Então a gente não pode também imaginar que esse Congresso tem que se comportar como o Congresso de 1990, ou de 1992, que estava num ambiente progressista. Tá? A impressão que dá é que eles realmente, todas as grandes lideranças, não acreditam em nada disso, não, e não tem nenhum interesse também em mudar e não ter eleição. A impressão que dá, assim, desculpa, assim, é que esse pessoal ele é realmente oportunista. Eles querem ficar aproveitando que o governo está fraco, ficar comendo a administração pública, tendo as benesses, aproveitando para resolver as suas questões particulares de poder, para poder e depois vai largar o governo, que dane-se, assim, é como quem... De novo, uma lógica meio parasitária. Não na chave que a gente falou do Cunha, mas uma lógica de oportunismo, no sentido de oportunidade, vou aproveitar, ficar com esse governo aqui, nomear aqui, agradar as minhas bases lá, parará, e depois eu largo isso aí e embarco em outra canoa. Lira não tem problema em embarcar na canoa de Lula. Pacheco não tem problema em embarcar na canoa de Lula. Ninguém tem. Só esses bolsonaristas neofascistas de fancaria aí que foram eleitos na enxurrada da eleição de 2018. O resto todo embarca. E Bolsonaro sabe disso. Por isso que ele fica querendo fazer essa coisa de golpismo aí com as Forças Armadas, aproveitando. Assim, você elegeu um sindicalista, né? Bolsonaro é um sindicalista das Forças Armadas e das PMs. Foi a vida inteira isso. Né? E ele é só isso. Entendeu? Então, aí vem a CPI, né? A coisa da CPI. A CPI está fazendo um trabalho que o Ministério Público não faz. Está mostrando as entranhas todas lá. A maioria é de oposição? É de oposição, mas assim, a gente consegue separar o que é oposicionismo e o que é a verdade que a gente está levantando. Isso estava tudo lá. A CPI está fazendo um papel crucial dessa história toda, para fins, inclusive, da eleição e do destino do governo Bolsonaro, que é mostrar que o governo Bolsonaro é um governo corrupto. Que essa montagem que ele fez de governo, que veio acabar com a corrupção do PT, a corrupção do sistema político, essa fama dele de ser antissistema, é tudo conversa fiada. Quer dizer, aí está ficando claro agora que ele não é um sucedâneo do Castelo Branco, ele é só o extrema-direita do Centrão, e um cara que sempre viveu de ficar dando pequenos golpes, e ficar comendo aqui, comendo salário de deputado, salário de assessor, rachadinha, peculato, essas coisas assim... E aluga o governo para o Centrão, né, e para os militares. E que, na verdade, ele só se interessou pela vacina quando a vacina virou um bom negócio para ele. Porque ele também tem essa coisa, que eu acho das coisas mais horrorosas do governo. Tá? Que é essa coisa de que eu não estou preocupado com a coisa pública, eu estou preocupado só em me enraizar e usar a máquina para ajudar meus amigos. Então é assim, o que eu vou ganhar com a Pfizer? Nada. O que eu vou ganhar com a Coronavac? Nada, não, pelo contrário, porque isso vai ajudar o meu inimigo. Aí aparece um negócio, quando eu vou dar Covaxin, que minha turma vai encher a burra, eu vou dar dinheiro para os meus aliados, aí eles vão fazer dinheiro, eles vão ficar gratos a mim,
E aí eles vão me ajudar. É uma coisa de putinização da administração. É uma coisa de que eu só vou dar. O Estado só existe, né? Você acaba com a separação entre governo e Estado, e a máquina pública vira um objeto a ser dilapidado em benefício dos amigos da oligarquia golpista autoritária. E o Bolsonaro sempre trabalhou nessa lógica. Ele e os filhos só. Então, o negócio da Covaxin só começou, né, a vacina só começou a interessar o governo com a Covaxin quando virou um negócio. Um negócio que pudesse dar para A, B, C. Igual a Copa América, que é para dar para o SBT, que é para dar para o velho da Revan, que é para dar não sei o que, é só isso. Eu acho isso particularmente repugnante. E isso a CPI está botando a nu. Só para terminar, eu acho que a relevância do negócio da CPI é o seguinte: você criou diariamente um centro de produção de informação e conhecimento alternativo ao programa de televisão do Bolsonaro, ao programa de auditório do Bolsonaro, de produção, né, de mentira, que agora chamam de narrativa, né? No nosso tempo era versão, de versões do que está acontecendo. E isso está sendo explorado todos os dias e pondo a nu. E de 2 meses para cá, o governo, pela primeira vez, ficou sistematicamente na defesa. Ele está defensivo o tempo inteiro. Quer dizer, ele não está mais pautando a agenda, ele está sendo pautado e tendo que devolver. Né? A partir do momento que você faz isso, você consegue realmente bater, destruir o epicentro da propaganda que mantinha o governo de pé. E aí você mata ele no coração daquilo que o fazia popular para a maior parte do eleitorado. Por isso que ela é tão difícil e é por isso que ele vai continuar tentando destroçar a CPI. E de moralizar pessoalmente. Então, assim, ele não vai dizer que aquilo não aconteceu, ele vai dizer que o Omar Aziz é ladrão, ele vai dizer que o Renan é ladrão, ele vai dizer que o Barroso é gay, é pedófilo. É sempre uma coisa pessoal para dizer que tudo é uma perseguição da esquerda contra ele. Mas isso não está colando mais. Até por outros fatores, inflação e tal, mas isso é outro assunto, né? A gente... Você acha... Essa é a minha última pergunta. Vou tentar buscar em você uma esperança para mim e para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Tem um trabalho de reconstruir esse país, né? Você acha que a gente começa ele em 2023? Olha, cara, uma das coisas que mais me magoou essa história toda é que o sujeito que fosse eleito em 2018 tinha a faca e o queijo na mão para reorganizar o país de maneira fácil. Se fosse o sujeito que tivesse boas intenções, se fosse o sujeito, enfim, razoavelmente bem intencionado, as instituições estavam por terra, cara, em 2018. Se fosse qualquer um daqueles candidatos, né, Christian? Qualquer um que não fosse esse, tinha faca e o queijo na mão, tinha um poder que só o Collor teve em 89, 90. Bom, parece até que tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? O cara tem muito poder exatamente quando elege um estrupício. Entendeu? E o Bolsonaro fez o que fez. Em vez de ter a oportunidade de reconstruir, ter autoridade para conseguir resolver os pontos cegos da Constituição, os problemas do regime, reconstruir o modelo de governabilidade, ele fez nada. Ele prosseguiu a política de gabinete de rachadinha dele da Câmara de Vereadores do Rio, da Assembleia Legislativa do Rio. Quer dizer, aquela política minúscula, autoritária, repugnante, enfim, própria de criminosos vulgares, né? Patrimonialista, familista, de panelas, entendeu? São meus amigos, quer dizer. E olhando essa coisa do Trump, né? Embora ele não sei quem foi que escreveu um negócio engraçado ali, que ele não passava nem concurso de estagiário para carregar a pasta do Putin. Alguém falou isso aí, que é verdade. E isso é a nossa sorte, porque ele não é suficientemente hábil nem inteligente para conseguir fazer o que esses caras fizeram. Né? Agora,
Em 2023, vai ter um trabalho de reconstrução, mas o presidente não vai ter a força que ele teria se fosse em 2019. Eu acho que é essa que é. Quem vai entrar, ele vai ter que. Ele vai ter que. Em 2019, o cara que entrava, ele tinha não só a possibilidade de reconstruir, como ele tinha a de curar feridas. Né? A impressão que eu tenho é que em 2023 quem vai chegar vai ter mais força para curar feridas do que para reconstruir. Uma das coisas que me passam pela cabeça é de que você vai ter que ter um conciliador mais assim. Você não vai ter a chance de mexer nas instituições como se poderia ter tido em 2019. Você vai precisar mais de um enfermeiro, de um médico, do que de um engenheiro, entendeu? Em 2023. Isso é um papel difícil para o Lula, hein? Não por conta do talento pessoal, porque eu acho até que ele tem justamente esse tipo de talento, de promover aproximações e tudo mais. Agora, por conta do tipo de racha político que nós tivemos nos últimos 10 anos, uma das forças importantes ainda é o antipetismo, né? E isso eu te confesso que é o meu maior temor de uma administração Lula. É uma administração que vai ter 40% da população com raiva de ele estar lá, de ele ter voltado, tudo mais, com uma certa... E o resultado que isso pode ter para o país... Esse é o meu maior medo. Não tem nada a ver com ideologia, sabe? Eu sei. Mas aí, a respeito do Lula, eu realmente não sei. Porque se tem um sujeito que consegue surpreender, essa coisa da metamorfose ambulante é o Lula. Assim, eu não sei que tipo de governo ele ia fazer, se ele ia fazer uma grande coalizão, se ele ia querer chamar a gente porque ele nunca chamou antes. Não sei se ele ia cair ainda mais para o centro. Não sei quem ele chamaria para ser vice-presidente. Não sei se ia ser uma reedição de 2002. Talvez fosse uma outra coisa. Realmente eu não sei. E o contexto é tão diferente. Agora, certamente, caso ele venha a ser presidente, aí realmente é um negócio para... Teria que ser um governo de pacificação, inclusive contra a própria lembrança do governo Dilma, ou dele próprio, né? E de preparação para uma outra coisa, entendeu? Nesse sentido, ia ser mais um governo de transição. Para uma outra coisa. Lula precisaria de um desprendimento pessoal imenso para fazer um governo de conciliação nacional, e a capacidade de sedução ele tem, né? Mas ele ia ter que... Eu acho que ele ia ter que ter mais, porque com a fragmentação partidária, por exemplo, o PT tem muito menos deputado que tinha quando ele foi presidente, por exemplo. Mas eu não falo só do Congresso Nacional, mais, né? eu falo da sociedade, cara. Mas o negócio do governo, ele largou o governo o quê? Mais de 10 anos, né? 2009. Mais de 10 anos, né? Sei. Se ele ganhar bem, depende do discurso, depende de como é que ele monta o governo. Eu também não quero... Porque, assim, a gente estava falando agora da terceira via, o negócio está muito encrencado. Eu também não quero dizer que o Lula vai estar muito encrencado, porque então eu vou fazer as malas e vou para... Vou morar no Porto, lá em Portugal, sei lá para onde é que eu vou, entendeu? Assim, eu quero imaginar que o Lula é um sujeito que tem uma inteligência, sempre teve, né? De se reinventar, olhar as circunstâncias. Ele é um pragmático, e até certo ponto para a esquerda, ele é o político mais conservador da esquerda. Então me diz uma coisa, em caso de dar problema, última pergunta para a gente matar. Em que país um jornalista especializado em política brasileira e um cientista político especializado em política brasileira tem chance de emprego, hein? Bom, em Portugal a gente não precisa falar outra língua, né? Tem Portugal, né? E talvez ou então talvez em Washington eles precisam de alguns informantes para a CIA. Pode ser. Christian Lynch, muito obrigado. Pedro Doria.